E aí galera, boa noite. Só vou aguardar mais uns minutinhos aí pro restante do pessoal entrar, tá bom? Acho que o pessoal tá terminando a aula do Cleito, tá finalizando. Daqui uns 2, 3 minutinhos a gente já inicia, beleza? Fiquem aqui. Aí, agora sim. Agora sim a galera tá chegando. Agora o pessoal tá entrando. Desculpa aí a demora. Bom, galera, vamos começar então, né? Então a gente está falando, né, já há algum tempo, né, sobre a questão das normas, né? Particularmente é uma matéria que eu gosto bastante, algo que eu me interesso bastante. Falamos lá das normas, falamos da BNT, da padronização. Aí a gente veio falar um pouco sobre qualidade, sistema de qualidade total, falamos sobre o controle de qualidade total, o gerenciamento da qualidade total. E continuando nessa temática, né? Agora eu queria falar para vocês da ISO 9000, tá? Que vem também nessa mesma tocada, beleza? Então, gente, a ISO 9000 ela foi, né, adotada, né, no Brasil e ela foi incorporada 100% pela BNT, né? A BNT ela pegou na totalidade da norma e incorporou, né, a NBR ISO, né? E aqui no Brasil a BNT que regula, né? Mas sempre tendo como parâmetro, é claro, a ISO, né? Então vamos falar um pouco da ISO, né? É um órgão também responsável por normalização técnica, né? Fornece a base necessária para o desenvolvimento e é uma entidade privada sem fins lucrativos, a BNT, né? Não tô falando da ISO ainda, gente. Então, gente, a ISO, né? Eu já falei um pouquinho sobre ela, acho que lá nas nossas primeiras aulas, né? Deve ter falado um pouco também na aula de qualidade, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais a fundo nela, né? Então, o significado, né, da sigla ISO é International Organization for Standardization, né? Que significa Organização Internacional para a Normalização, né? Então é uma ONG, tá? A ISO então é uma ONG, né? E o escritório dela, né, central é em Genebra, né? E no grego desigualdade, né? Que é a respeito da normalização, né? Então qual que é a função dela? A função dela é elaborar, publicar e difundir normas internacionais, né? Relativa a todos os domínios de atividade, né? Exceto no campo eletroeletrônico, que aí a responsabilidade é da IEC. Então, ela fala sobre uma quantidade absurda de questões de norma, né? Mas nesse campo de eletroeletrônica, o pessoal aí que está fazendo automação, que está fazendo elétrica com a gente, depois dessa aula vai ter aula de desenho técnico, que não teve quinta passada. Então, eu queria falar com vocês isso, galera. Eu tô pensando em a gente fazer essa aula amanhã, porque amanhã é feriado, né? Então amanhã acho que não vai ter aula. Aí se vocês quisessem a gente faria, tá bom? Hoje eu não vou fazer porque eu não consegui preparar a aula, tá? Hoje foi meio corrido no meu trampo, apesar de eu estar trabalhando em casa,
Foi meio corrida, eu não consegui preparar aula para vocês de desenho, mas aí se vocês toparem, a gente pode fazer ela amanhã, tá? Amanhã é feriadão, aí não sei se como vai estar o pessoal, mas a gente faria ela à noite também, tá? Porque mesmo que seja feriado, talvez algumas pessoas trabalhem. Aí tava pensando em propor para vocês isso aí, mas depois eu vou colocar no grupo lá também, tem mais gente, né, pra gente poder chegar no consenso aí pra me pagar essa aula pra vocês que eu tô devendo, beleza? Não esqueci não. Bem lembrado, Kaique. Então, voltando a falar da ISO, ela está em 162 países. Ela está praticamente no mundo todo, né? Pelo menos no mundo industrializado, né? Tem aí talvez uns 15, 20 países em que ela não atue, mas talvez esses países não sejam tão industrializados ainda. Mas para vocês terem uma noção do porte dessa organização, dessa ONG, beleza? Então, as normas disso, né? As normas, elas são desenvolvidas por grupos de especialistas, né? Tem os comitês técnicos. Então, assim como aqui no Brasil, né? Isso num ambiente mais caseiro aqui do Brasil, o funcionamento da ISO é meio que igual à BNT, né? Então, tem os comitês técnicos, né? Os grupos técnicos, que são o quê? É uma gama de profissionais, né, especializados em diversas áreas que compõem esses comitês, né? Então são os bambambam das áreas. Então, por exemplo, o comitê técnico que vai falar a respeito de qualidade. Cara, tem só as maiores autoridades mundiais que participam desses comitês, né? Então, dentro desses comitês é que são elaborados, né? Então, dentro desses comitês tem tantos profissionais da área, eles fazem consulta também, né? Com consumidores, é algo bem abrangente. E então, né? A função deles é conciliar, né? Os interesses de produtores, consumidores, governo e comunidade científica, né? Isso forma um conjunto de vocês ainda vão ouvir bastante isso se vocês continuarem nessa tocada aí de estudar, galera. Uma palavra que chama stakeholder. Stakeholder. Stakeholder é uma palavra que ela traduz partes interessadas, né? Então, as partes interessadas aqui da ISO são produtores, consumidores, governos e comunidade científica. Ela tenta propor um equilíbrio, né, entre essas áreas. Por quê? Não adianta ela querer puxar somente para o lado do consumidor, porque as empresas vão ficar também em prejuízo de repente se houver uma quantidade muito grande de exigência, mas ao mesmo tempo ela não pode pender para o outro lado também, porque se ela pender para o lado do produtor, das empresas, pode ser que os empresários, as empresas possam ter produtos que comprometam em questões de qualidade, de segurança. Então é um negócio bem balanceado, que ela fica ali no meio, né, conciliando com toda essa galera. Produtores, consumidores, governo e comunidade científica. Comunidade científica por quê? Na comunidade científica é que as maiorias das inovações elas acontecem, né? As inovações elas vêm geralmente da comunidade científica, e da comunidade científica isso passa para as indústrias, e das indústrias isso se consolida para as demais indústrias até chegar aos consumidores, né? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu tinha contato no meu emprego com um professor que ele é do Instituto de Física lá da Unicamp, e ele trabalha com desenvolvimento de nanopartículas. Então esses caras eles estão criando uns polímeros que são tipo indestrutíveis e super leves. Então, por exemplo, é algo que no futuro para a indústria automobilística isso vai ser o X da questão, porque você vai ter um material para você construir, por exemplo, carros, aviões, que é muito mais resistente do que o aço, né, do que os materiais que eles usam atualmente, e com peso assim muito mais leve. Então são essas micropartículas. Então quem que está estudando isso? Um professor da Unicamp, né? Então é um cientista. Então geralmente os cientistas eles propõem as coisas e isso depois vai para as empresas. É claro que existe muita inovação dentro das empresas também. Mas você vai ver que muitas empresas têm um corpo de cientistas, né?
Então, se você pegar, por exemplo, a Nestlé tem uma área específica lá que é só de desenvolvimento de produtos, que tem um monte de cara que é cientista, né? O cara é graduado, o cara é doutor em lácteos e não sei o que, coisas afim. Então, existe essa conversa, né? E aí, né, a ISO ela vem falar a respeito de algumas normas, né? Tem o 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, né? Fundamentos e vocábulos, que é mais a questão prática de manuais, né? A 9001 ainda que vem falar a respeito do sistema de gestão da qualidade, né? Que são os requisitos que a empresa precisa ter. Vamos ver quem está falando aí. Beleza. E tem a 9004, 2000, né? Que elas vêm falar a respeito do sistema de gestão de qualidade, as diretrizes para melhorias de desempenho. Então vocês podem observar que ela delibera a respeito de vários temas, né? São inúmeros temas em que a ISO ela delibera a respeito. Então só a 9001 a gente vai ter uma gama de informações sempre falando a respeito da qualidade, tá? Então quando vocês ouvirem falar ISO 9001 é qualidade, tá? Sistema de gestão de qualidade, qualidade de processo, qualidade de fornecedor, um monte de coisa, beleza? E aí a gente vai continuar falando então, tá bom? Então, a evolução da ISO, né? Dessa ISO 9000, né? Então, em 1987, existiam motivações militares, né? E de segurança, né? Como a maioria pelo menos das inovações passadas, a maioria sempre surgiram no campo de guerras, né? Quando se tem guerra, existe muita inovação, porque existe uma briga absurda. Hoje em dia existe essa guerra por inovação, né? Mas num outro campo, mas antigamente, quando existiam as guerras, então se você pegar várias e várias invenções, elas vieram das guerras, né? A gente pode pegar o telefone móvel, celular, um monte. A gente pode depois pesquisar e falar em mais de 20, 30 equipamentos, coisas que nós usamos no nosso dia a dia que vêm com a guerra. E na ISO não é diferente, né? Essa inovação ela veio ali, então, com essas motivações militares e de segurança, não podemos esquecer. Em 94, ela vem, né, fazendo uma estruturação dos 3 modelos rígidos, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? E em 2000, ela vem, né, colocar um modelo único, né, permitindo exclusões. Em 2008, tem a maior clareza e melhoria na tradução, maior sinergia e conceitos da ISO 14000 também, né, com aumento no foco nos resultados e na melhoria contínua. Então, basicamente, essa é a evolução da série do ISO 9000. E aí, dentro disso, tem as revisões, né? Essas técnicas e processos e procedimentos, eles nunca estão, de certa forma, como eu poderia dizer, concluídos. Isso sempre está em revisão, né? Está sempre passando por revisões e alterações, atualizações, e cabe às empresas estarem ligadas a essas atualizações para poder cumprir, porque quando tem processo de certificação, ela tem que estar preparada, inclusive, nessas questões de atualizações, né? Então existe aí o comitê, né, que é o ISO TC 176, que é o comitê responsável pela atualização da norma. É um grupo de especialistas só focados em atualizar a norma, né? E aí foram havendo revisões, né? Então, ó, a nova revisão está programada, isso aqui é antigo, tá, gente? Isso aqui já foi. 2013, ó, teve a 30ª reunião plenária do comitê, e aí são nesses encontros em que eles fazem essas discussões. Aí vem falando ainda, né, da evolução da ISO, né? Então a ISO 9001 é a norma principal, né? Ela é a norma mãe que vem falar sobre requisitos de qualidade, né? E qual que é a finalidade dela? Orientar a implantação de sistemas de gestão de qualidade nas organizações, né? Essa é a norma, essa é a finalidade dela principal,
né? Também como finalidade, garantia, né, da qualidade nos projetos, no desenvolvimento, na produção, na instalação e na assistência técnica. Você lembra que a gente falou disso? Lá no sistema de qualidade total, lá quando a gente veio falar dos japoneses, a gente falou exatamente disso. Então a gente vê que isso aqui foi uma coisa que eles buscaram no modelo anterior, né? Então essa garantia, desde o projeto, então é o que? Desde a concepção, pensei num produto. Nessa concepção já está se pensando em qualidade, tá? Depois na fase de desenvolvimento, pensei, vou desenvolver esse produto, vamos fazer, né, testes, ver qual material, qual vão ser os insumos, tal. Na fase de desenvolvimento também leva-se em consideração a qualidade. Na produção, depois que esse produto já foi projetado, desenvolvido, eu já sei como eu vou produzir isso, mas nessa fase de como produzir, eu já tenho que ter esse pensamento de qualidade, de gestão da qualidade. Aí já instalação, já é depois da venda, né? E na assistência. Então a gente fala até no pós-venda. Então depois que eu vendi um produto, um equipamento, alguma coisa, depois disso eu ainda penso em qualidade. Então a finalidade da ISO é isso. Então ela é mais abrangente, compreende todos os processos da empresa. Todos mesmo, galera. Desde do fornecedor, desde o cara que vai me fornecer parafuso. Esse cara que vai me fornecer parafuso, para mim ser certificado da ISO, eu preciso garantir que este parafuso ele tem propriedades e XYZ. Então essa empresa que me fornece, ela tem que estar dentro de um aparato de qualidade e de gestão da qualidade, né? Então, para implantação, né, da ISO, né? Então, permite a organização, demonstrar os níveis diferenciados de planejamento, né, gerência e preocupação com a satisfação do cliente. Essa ISO 9001-2008. Então, você vai ver que a ISO 9001 ela tem várias subdivisões. Então, tem 9001-2000, 9001-2000/1, 2008 e outras subdivisões. E aí aqui a gente fala da 9001-2008, ela vem falar a respeito da implantação, né? Então, essa implantação não garante que a empresa atue sem falhas, né, nos seus processos e sempre satisfaça seus clientes. Contudo, exige que haja ferramentas consistentes para prevenir a ocorrência de falhas e tratar com agilidade e eficácia a ocorrência de algum desvio atuado na empresa. É claro, gente, que não existe empresa 100% qualidade, não existe empresa 100% segurança, não existe empresa 100% em nada. Todas as empresas elas possuem falhas, porque empresas são formadas por pessoas e pessoas são falhas na sua essência. Então, se a gente pegar um exemplo aqui do Walter Mir, do Bahia, né? O Bahia trabalha na refinaria e eu não sei se mais alguém que está aqui na live trabalha na refinaria, mas a refinaria, a Replan, o pensamento dela com relação à segurança é um negócio absurdo, chega até a ser chato, né? É uma preocupação assim que chega a irritar, mas mesmo com todos os controles, com todo o aparato de segurança, procedimentos, lá você não faz nada sem você ter a devida autorização. Se você vai trabalhar em altura, você tem que ter uma autorização específica para trabalhar em altura. Se você vai trabalhar num buraco, você tem que ter a autorização específica. E mesmo com todos esses conjuntos de aparatos, existem falhas, existem acidentes, existem erros. Então a ISO, essa parte de implantação, ela vem falar a respeito disso, né? Ela não exige que a empresa seja totalmente 100%, porque como eu disse anteriormente, não existe, mas ela tenta dar ferramentas, né, dar aparato para essa empresa, para que se ocorrerem falhas, como eles vão agir, né, de acordo com essas falhas, quais vão ser as tratativas.
já tentar ter uma coisa estruturada nesse sentido, né? Então existe um erro. Beleza, quando acontece um erro, o que a gente faz? A gente analisa assim, essa e essa variável, se acontecer isso, a gente vai por esse caminho, se acontecer assado, a gente vai pelo outro, e assim por diante, né? Então, ela vem falar a respeito disso. Então, não garante que a empresa atue sem falhas nos seus processos. Então, é muito importante a gente ter isso, né, em mente, né, que realmente as falhas elas são passíveis sim de ocorrer, mas a vantagem é isso, exige que existam ferramentas para que você possa, como você agir em determinados erros. Trazendo, por exemplo, da refinaria, quando acontece um acidente lá, parece que aconteceu um crime, cara. Se alguém quebrar uma perna lá, ele só falta chamar a SWAT e te interrogar pra quê? São essas ferramentas, né, que eles buscam para tentar agir em cima das falhas, para que essas falhas não se repitam. Então, aí chegamos na fase de aplicação, né? Todos os requisitos dessa norma são genéricos, né? Então, o que quer dizer isso? São genéricos. Tudo você não vai achar um requisito que seja 100% aplicável para a sua empresa, porque a sua empresa ela pode ter algo muito particular, um processo, um procedimento muito particular. Então os requisitos da norma eles são genéricos, então eles são assim, eles tentam deixar esses requisitos mais abrangentes possíveis, para que dentro dessa especificidade você pegue esse requisito que é genérico e tente aplicar ali na sua especialidade, ali naquele detalhe que a sua empresa vem falar, né? Então ele continua falando, se pretende que sejam aplicadas a todas as organizações, sem levar em consideração tipo, tamanho e produto fornecido. Então isso quer dizer que você, desde o mais pequeno produtor até o mais que produz em maior quantidade, vão conseguir aplicar exatamente as mesmas normas, guardadas as proporções, né? Então, essa questão de requisitos genéricos é justamente para que haja essa homogeneidade, né? Para que empresas dos mais variados setores, dos mais variados ramos, tamanhos, especificidades, todas elas possam usufruir para poder utilizarem essa normativa. Então vamos lá. ISO 9001 obrigatória? Não, né? Não são. Por quê? Porque as certificações elas são de ação voluntária, né? Então hoje não existe um órgão do governo que exija você ter ISO. Você não vai ver isso. Mas se você ter ISO 9001, isso te abre muitas portas, porque não pode ser uma exigência, uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, em questões de lei, mas são para muitas empresas. Então, por exemplo, aquele produtor que faz parafuso para mim, eu como empresa, eu posso exigir que ele tenha ISO 9001. Porque se eu tenho, eu posso exigir dele. Se ele não tiver, eu vou procurar um outro que tenha, entendeu? Então, assim, as certificações são de ação voluntária, mas as normas técnicas são obrigatórias, né? Porque aí as normas técnicas, elas vão ser, já entra dentro do guarda-chuva aqui do órgão brasileiro, né? E aí já vira questão de lei, né? Não de lei, mas de exigência legal. Então, existe essa diferença. E eu ser certificado. Então eu falei ali anteriormente que o 9001 não é obrigatório, né? A certificação é uma ação voluntária. Mas se não é obrigatório, então eu não vou ter. Então aqui a gente vai falar dos benefícios, né? Então assim, você vai ter um pouco de dor de cabeça para implantar? Vai. Mas isso vai te trazer alguns não vários, né? Benefícios que a gente vai falar aqui. Vantagem competitiva. Esse é, para mim, um dos principais. Como eu disse anteriormente, eu fabrico parafuso. E aí meu vizinho também fabrica parafuso. E eu sou certificado ISO e meu vizinho não.
Aí eu vou querer vender parafuso para Volkswagen. Você acha que a Volkswagen ela vai buscar comprar parafuso de quem? De mim ou do meu vizinho aqui que não tem certificação? Mesmo que o meu produto seja mais caro que o do meu vizinho, pelo fato de eu ser certificado, eu tenho uma vantagem competitiva muito maior. Porque se eu sou certificado, esse certificado ele garante que eu trabalho dentro de vários parâmetros que garantem, né, a qualidade do meu produto. Então isso é fato assim, isso é pá de cal para a gente poder argumentar. Melhora o desempenho e a gerência do risco do negócio. Isso a gente vem falando aí, né, várias vezes, até na aula anterior, né, que nós falamos sobre o controle da qualidade total, né? Então, se eu trabalho dentro de critérios técnicos e normas que são bem pensadas a respeito da qualidade, eu vou ter melhor desempenho. Por quê? Porque eu faço mais com menos, eu faço em menos tempo, eu faço com menos pessoal. Então tudo isso gera desempenho, né? E gerencia o risco do negócio. O negócio ele fica com uma maior probabilidade de dar certo do que de dar errado, né? Então isso é muito importante. Atrai investimentos, aumenta a reputação das marcas e remove barreiras comerciais, né? Isso já próprio tópico ele já é autoexplicativo. Otimiza as operações e reduz o desperdício, né? Isso vem falar, né? Vem bater de frente aqui com o desempenho, né? Você faz mais com menos tempo, com menos pessoa, com menos material. Então tudo isso reduz desperdício. Incentiva a comunicação interna e aumenta o moral. Então isso, né, acaba gerando uma sinergia entre os funcionários, porque se o processo funciona, se tudo funciona bem, o funcionário ele automaticamente ele trabalha com mais, né, com mais autonomia, ele fica mais motivado, né? E satisfação do cliente. Então, assim, se você fosse perguntar para mim os principais, eu diria vantagem competitiva, porque a vantagem competitiva ele engloba inúmeros fatores que a gente pode, né, colocar aqui na lista, e a satisfação do cliente, porque a satisfação do cliente é que vende seu produto, né, cara? Eu acho que se eu compro algo que me satisfaz, que tem um preço, um custo-benefício bom, um produto que me atende, que tem um pós-venda legal, tudo, eu vou falar, não, compra notebook HP, porque eu comprei e para mim foi muito bom. Se eu puder indicar para um amigo, eu vou indicar. Então isso acaba gerando mais lucro para o meu negócio. Então eu poderia destacar para vocês, para mim pessoalmente, os melhores benefícios seriam esses. Então a gente tem aqui, né? Aqui essa figurinha muito legal. Resultado da empresa, aumenta o resultado, fica mais organizado, mais clientes, mais oportunidade de venda, melhoria da imagem. Tudo isso a ISO 9001 ela proporciona para as empresas que são certificadas por ela, beleza? Então eu acho que é muito mais vantagem do que desvantagem, tá? O processo de certificação ele é meio, diríamos que é estressante, né? São muitas as conformidades que você tem que, né? São muitos tópicos, muitos detalhes, mas eu acho que o benefício ele supera em muito o custo. Então a gente pode falar facilmente disso, dos benefícios. Então, né, ISO 9001-2008, né, que é falando da aplicação. Então, ele baseia-se fortemente nos 8 princípios de gestão da qualidade, né. Então, a gestão da qualidade, ela tem esses princípios, né, ela vem falar disso. Então, vamos falar aqui a respeito deles. Então, ele vem falar a respeito da liderança, né. Esse é um princípio muito forte, um princípio que a ISO, ela leva muito em consideração. Envolvimento das pessoas, que é ouvir, né, as partes interessadas, ouvir o seu funcionário, ouvir o seu cliente, ouvir o seu fornecedor, né? Quando a gente falou envolvimento e escutar, não tá só falando só do escutar o funcionário ali da fábrica, você ouvir
todos os seus stakeholders, aquela palavra que eu disse lá no início para vocês guardarem, que se vocês for fazer faculdade, for continuar no estudo, vocês vão ouvir muito as partes interessadas. Então o envolvimento ele traz isso, ele exige que você converse e ouça todas as partes interessadas possíveis envolvidas no seu projeto. Tomada de decisão baseada em fatos, né? Não existe eu acho. A gente viu isso lá no gerenciamento da qualidade total lá dos japoneses, a gente viu isso, né? Que é a tomada de decisão baseadas em fatos. Ah, eu acho que isso. Não acho. Primeiro você me mostra, você me prova e a gente vai tomar a decisão baseada nessa questão, beleza? Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores, né? Então existe uma troca, né, de benefício, então melhor para o fornecedor, é melhor para mim. Esse é um princípio muito importante. Abordagem sistêmica da gestão, então os procedimentos, os processos, eles são todos bem definidos, estruturados e desenhados. Então não é um negócio assim, eu acho que isso a gente faz assim, isso eu faço assado. Não, é um negócio bem sistematizado, bem estruturado. Então se ocorrer uma falha de fornecedor, eu trato assim. Se acontecer um problema com, sei lá, fábrica, então existem tratativas definidas para tudo que você pensar em gestão, né? Abordagem de processo, né? Então eles explodem ali o processo da empresa e ela vai pegando por processo e vão analisando ali por processos individuais que formam um conjunto de processos macro, né, que a gente poderia dizer. Melhoria contínua, né, que é o pensamento, né, de ciclo, né, PDCA, lá a gente pode ver. Foco no cliente, né, foco no cliente é um dos mais importantes também, porque é o seu cliente que compra o seu produto e vende também, né. Então esses são os 8 princípios da gestão da qualidade que a gente pode falar: liderança, envolvimento de pessoas, tomada de decisão baseadas em fatos, benefícios mútuos, relações com fornecedores, abordagem sistêmica para a gestão, a abordagem de processo, melhoria contínua, foco no cliente e só, né? Só. Alguém tem alguma dúvida aí? Tá tranquilo, né? Já passamos já bastante da nossa aula aqui. Características, eu acho que eu vou parar por aqui, pessoal. Vamos parar por aqui. Então a gente vai, a partir da próxima aula, abordar a partir desse tópico aqui as características principais da ISO 9001 para a gente poder continuando a compreender esse processo, tá bom? Eu coloquei no grupo, tá, pessoal? Todas as aulas anteriores que eu dei, coloquei as apresentações em PDF. Eu vou tentar quebrar essa aqui, porque ela tá num conjunto maior, e eu vou ver se eu coloco, tá? Amanhã é um feriadão. E aí a gente continua, vamos combinar aí pra gente dar aquela aula que faltou de desenho técnico, beleza? E vamos nos falando. Gente, qualquer dúvida, por gentileza, por favor, deixem nos comentários, tá bom? Ou me perguntem pelo WhatsApp, o pessoal tem meu contato lá, tá no grupo, eu respondo sempre que eu posso. É isso aí, galera. Eu agradeço aí a presença de vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.